Lá nos materiais que eu passei para vocês, um deles incluía o gerador de neomorfismo, que é esse daqui, que está na tela agora. O endereço dele é neomorphism.io, conforme está aqui agora. E esse gerador, ele produz para você o CSS para gerar interface de usuário macia. Pelo menos é esse o nome que o próprio desenvolvedor desse gerador diz que o neomorfismo causa. Esse tipo de interface de usuário é o que está aparecendo aqui nesse momento. Ele tem pouco contraste, ele é bem limpo. E o nosso plano para essa aula vai ser utilizar o gerador de neomorfismo para novamente alterar a nossa aplicaçãozinha de exemplo do menu. Esse daqui é a nossa aplicação do menu. Eu tirei basicamente tudo que não fosse essencial do CSS e aí a gente vai operar em cima dela de forma a implementar o neomorfismo. Então, o código atual é esse aqui para o CSS. Eu deixei só a fonte, o tamanho da caixa, a posição da caixa, alguns ajustes de posicionamento e tamanho para alguns elementos e mais nada. Todo o restante a gente vai implementar a partir do gerador de neomorfismo. Então, para começar nesse gerador, você pode ajustar várias opções. Eu vou começar mudando a cor para um tom de cinza. Vai ser a nossa cor. E agora a gente pode fazer algumas configurações aqui, que são qual o raio da borda. Isso aqui é basicamente irrelevante, já que a gente pode configurar o raio da borda que a gente quiser lá no CSS, não precisa do gerador para isso. Qual a distância? Isso daqui envolve o quanto o seu botão é amplo em sentido de ele é um botão que tem bem pouco neomorfismo aplicado, ou seja, ele é um botão que tem esse visual aqui onde não parece ser tão longe do fundo da tela o botão em si, ou ele pode ser um botão que fica mais longe, que fica mais elevado. Além disso, você pode ajustar qual a intensidade, você quer menos contraste ou quer algo com mais contraste. Pode ajustar o quanto você quer de blur, que na verdade se você tirar demais, a gente acaba causando um outro efeito que não condiz mais com o original do neomorfismo, que também é interessante, dá para aplicar em alguns tipos de estilo visual. A gente vai configurar algo mais ou menos assim e aplicá-la no nosso CSS. Além disso, qual o formato desse botão? Ele é plano, ele é afundado, ele é para fora ou ele é um botão para dentro? Então, vamos escolher esse daqui. E agora basicamente o que a gente vai fazer é pegar essas três características, ou somente duas, visto que a última ali, o border radius, não é tão urgente assim a gente copiar. A gente copia e começa a aplicar onde for devido no nosso CSS. Para isso, dessa vez eu vou usar o próprio editor de estilo do navegador para
fica mais fácil de visualizar, mais rápido de visualizar em tempo real o que está acontecendo. Aqui, primeiro, o nosso fundo, eu defini aquela cor na hora de aplicar o neomorfismo, que era DA. Então, vamos escrever aqui, background, para ficar com aquele fundo cinza que eu utilizei lá na configuração do modelo. Agora a nossa caixa vai ter o estilo aplicado nela e os nossos botões também vão ter o estilo aplicado neles, só que os nossos botões eu vou fazer de forma diferente. Então a gente volta no gerador, configura o outro visual que eu quero. No caso do botão, ele vai ser interno e ele vai ser consideravelmente mais raso e pode ser um pouco mais intenso. Agora a gente seleciona e copia, ou clica no copy aqui e aplica nos botões. Percebam que eu tenho voltar BTN e OP-BTN separados, só que como dessa vez eu vou implementar o mesmo estilo para todo mundo, então eu vou colocar um seletor apenas .opbtn, vírgula, .voltar btn. Para esses dois, eu vou querer o padding de 15 pixels e o nosso estilo. Percebam que ele não ficou completamente adequado, visto que ainda tem uma borda aqui que não condiz. Na verdade, a gente vai ter que aplicar borda de 0 pixels. Então, border, 2 pontos, 0 pixel. E além disso, a gente vai ter que aplicar uma margem externa, já que a gente tem o padding, que é interno do botão, só que um botão está praticamente colado no outro e também os botões estão colados no fundo do div externo. Então, margin, e aqui a gente coloca uma margem que pode ser uns 10 pixels. 12. 11. E aqui está. Alternativamente, nós poderíamos fazer com que a sombra aqui fosse externa e a gente pode ver como é que fica com outro estilo de botão. E aí é bem fácil, é só vir aqui, copiar o nosso novo estilo de botão e colar aqui de volta. A gente já vê o que acontece e decide qual a melhor opção. Isso é tudo então para implementar um design estilo de neomorfismo. Detalhe importante, usem com moderação esse estilo visual, visto que como ele pode ter contraste bem baixo, às vezes fica difícil de visualizar o que realmente é um botão, o que não é. Então é um estilo interessante, moderno, que algumas aplicações mais novas estão começando a utilizar, coisa do ano passado para cá, mas que deve ser analisado com cuidado antes de aplicar em todo tipo de interface de usuário. No nosso caso aqui, a gente pode mudar ainda a cor do texto, se quiser realmente deixar bem num estilo de neomorfismo para algo cinza em vez de preto, diminuindo mais o contraste.
o que tem a vantagem de ficar um pouco mais bonito, só que tem o perigo de diminuir a visibilidade. Vamos fazer esse teste e ver como é que fica. Ó, ajustei para um tom de cinza. Dá até para aumentar um pouco mais. Mesma coisa para os botões. Vem aqui e ajusta a cor. Color, 2 pontos, e coloco o valor de cor, que pode ser 444, um tom de cinza. Então, tá aí o exemplo de aplicação de neomorfismo. Isso é tudo então. Até a próxima.